que essa atitude traz vantagens ao processo, entre elas economia e rapidez na tramitação. E o Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470 com sustentações orais de mais 5 advogados. Na sessão plenária desta sexta-feira, os ministros ouviram a argumentação de 5 advogados de defesa. As defesas do ex-sócio da corretora Bônus Banval, Breno Fischber, e do doleiro Carlos Alberto Qualha, acusados na ação do Ministério Público de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, alegaram a inocência dos clientes. O advogado do deputado Valdemar Costa Neto, que responde por corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, foi o terceiro a falar. Ele negou a acusação de que o parlamentar teria recebido dinheiro em troca de apoio político. Depois foi a vez da defesa do ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, acusado na ação de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A defesa alegou que se o suposto esquema ilícito existiu, Jacinto Lamas não participou. O advogado de Antônio Lamas, irmão de Jacinto Lamas, foi o último a falar. Ele é acusado de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Antônio Lamas é um dos 2 acusados que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a absolvição por falta de provas. A defesa alegou que Antônio Lamas não teve conhecimento de nenhum esquema ilegal. Os ministros do Supremo já ouviram as defesas de 25 dos 38 acusados na ação penal 470. Hoje o julgamento chega ao 8º dia, com as sustentações orais de mais 5 advogados. Pois aí, agora nós vamos conversar mais sobre essa ação penal 470 aqui nos estúdios da TV Justiça com a nossa consultora jurídica, Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele. Mais uma vez, estamos chegando ao fim desta etapa, né? É verdade. Boa tarde, Paulo. Na verdade, nós já temos 35 horas de julgamento ao todo aí. Inicialmente, nós tivemos a sustentação oral do Procurador-Geral da República. Prosseguindo, foram 25 até sexta-feira, 25 defesas já foram proferidas perante o plenário da Suprema Corte e restam, então, 13 defesas a serem efetuadas. A previsão é de que na tarde de hoje, mais 5 advogados façam as sustentações orais, na tarde de amanhã prossiga com mais 5 sustentações orais e então na quarta-feira finalizam-se as sustentações orais, serão apresentadas então as 3 defesas restantes e se inicia a fase de votação, que seria iniciada com o voto do ministro relator Joaquim Barbosa. Então ela começa imediatamente depois da última sustentação oral? Imediatamente depois, a previsão é essa, logo depois das sustentações orais deverá ser feita o ministro Joaquim Barbosa, ele tem a palavra para poder proferir o seu voto. Em seguida, é passada para o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator da ação penal, proferir o seu voto revisor. Tá certo. E eu gostaria de voltar lá no iniciozinho, né, porque o Procurador-Geral da República levou 5 horas para fazer a denúncia. Quando começar essa sessão de votos, né, cada ministro vai levar quanto tempo? Não existe nenhuma previsão prevista no regimento interno, Paulo, para um prazo mínimo para que ou máximo para que os ministros possam votar. Então, não tem condições de prever quanto tempo cada um dos ministros vão ter para poder fazer as suas votações. Daí, a gente não tem também como prever quanto tempo vai levar para finalizar o julgamento. Se espera que até o final de setembro esse julgamento seja finalizado, mas eles não têm um prazo nem mínimo nem máximo. Eles vão ter todo o tempo necessário para poder efetivamente pontuar os argumentos que serão necessários para fundamentar a posição que cada um entender para a situação de cada um dos acusados. Lembro que na previsão inicial, né, falava-se para meados de setembro para o voto final, ou seja, se conhecer, né, a sentença desse julgamento. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: pode haver de um ministro levar 3 dias para fazer a leitura do voto dele, a julgar pelo tempo que o procurador levou de 5 horas? Pode, eles podem ter, ou até mais, na verdade. E nós também não podemos descartar, Paulo, a possibilidade de um pedido de vista. Né? Existe a possibilidade de algum dos ministros pedir vista no julgamento dessa ação penal e aí ela será retomada só numa outra oportunidade. Então, assim, são várias as hipóteses que ainda podem acontecer
acontecer daqui para frente, né? O que a gente tem aí de previsão é que até quarta-feira nós vamos ter as sustentações orais das defesas, mas a partir daí, com a votação dos ministros, com essa nova fase, nós vamos ter a possibilidade de que cada ministro utilize do tempo que entender necessário para proferir o seu voto e ainda a possibilidade de algum pedir vista, e aí o julgamento ele é interrompido e será retomado numa outra oportunidade. Tudo isso é possibilidade. Tá, e existe alguma possibilidade de algum advogado de defesa interromper e pedir alguma parte, alguma coisa dessa natureza? Bom, nós não temos como prever isso. Na verdade, assim, o regimento interno, o Código de Processo Penal, eles trazem possibilidades de intervenção sempre que a defesa entender que está sendo prejudicada, que é o momento para ela poder argumentar alguma coisa em favor do cliente. E existem intervenções que devem ser feitas antes da próxima fase. Então, se a defesa entender que há justificativa para isso, certamente fará. E aí essa questão de ordem que vier a ser levantada deverá ser decidida pelo ministro-presidente da Corte, o ministro Aires Brito, antes da fase seguinte. Tá, e a fase seguinte, qual vai ser? Como é que vai funcionar essa fase seguinte? Ou seja, depois que os ministros derem o seu voto, o que vai ser proclamada a sentença imediatamente? Aí nós vamos ter exatamente o resultado do julgamento. O resultado do julgamento poderá ser o acolhimento da ação penal, eles vão acolher integralmente a ação penal ou parcialmente, e isso vai redundar basicamente na condenação ou na absolvição dos acusados. Havendo condenação, deverá também ser estabelecida qual a pena que cada um deverá cumprir. É o que se chama da fase de dosimetria da pena. Os ministros vão ter que dosar, que dizer qual é a pena aplicável para cada um dos acusados, se houver, nesse caso, fundamentos para uma condenação. Tá certo. Gisele Dantas, muitíssimo obrigado mais uma vez por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Ok.